Olá, boa noite. Boa noite. Papa recorda Dia Mundial de Oração pelas Vocações e volta a suplicar pela paz. 2 salesianos recebem ordenação episcopal em Roma. Um deles é o reitor-mor da congregação, cardeal Ángel Martimi Fernandes. Câmara dos Deputados realiza sessão solene pelos 180 anos do Padre Cícero. Brasil registra primeiro caso de cólera em 18 anos. E nossa reportagem mostra os riscos dessa enfermidade e as formas de prevenção. Abertura aos dons do Espírito Santo. Canção Nova recebe peregrinos para a Festa das Tendas do movimento Aliança de Misericórdia. Em Sergipe, a Arquidiocese reuniu comunidades católicas para um retiro em Aracaju. E os 46 anos da missão Canção Nova em Lorena, onde Padre Jonas Abib deu os primeiros passos para a fundação da comunidade. O Canção Nova Notícias está começando. Neste quarto domingo da Páscoa, dedicado a Jesus Bom Pastor, o Papa Francisco rezou a oração mariana do Regina Coeli com milhares de fiéis na Praça São Pedro. O Santo Padre lembrou o Dia Mundial de Oração pelas Vocações e voltou a suplicar pela paz. O Papa recordou uma afirmação feita 3 vezes por Jesus no Evangelho: o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, e explicou que Jesus, pastor de todos nós, nos conhece e nos chama pelo nome, e mais do que partilhar a vida com o rebanho, deu a vida por ele. Ecco cosa vuol dire il Signore com a imagem do bom pastor. É isto que o Senhor nos quer dizer com a imagem do bom pastor. Não só que ele é o guia, o chefe do rebanho, mas sobretudo que ele pensa em cada um de nós e pensa em nós como no amor da sua vida. O Papa destacou que muitas vezes pensamos que nosso valor depende dos objetivos que alcançamos, do sucesso aos olhos do mundo ou ainda dos juízos dos outros, mas que hoje Jesus nos diz que valemos muito para Ele. Após a oração mariana, Francisco disse que acompanha a situação no Oriente Médio com preocupação e tristeza. O Papa renovou o apelo a não ceder à lógica das reivindicações e da guerra, mas prevalecer os caminhos do diálogo e da diplomacia que tanto pode fazer. Prego ogni giorno per la pace in Palestina. Rezo todos os dias pela paz na Palestina e em Israel e faço votos de que estes 2 povos possam em breve deixar de sofrer. E não esqueçamos a martirizada Ucrânia, que tanto sofre com a guerra. Por fim, Francisco recordou o Dia Mundial de Oração, celebrado neste domingo, que considerou uma bela ocasião para redescobrir a Igreja como uma comunidade harmônica, de diversos carismas e vocações ao serviço do Evangelho. E um sacerdote cearense recebeu hoje homenagens da Câmara dos Deputados em sessão solene. Padre Cícero Romão, patriarca de Juazeiro do Norte. Ronaldo da Silva está em Brasília e traz as informações. Boa noite, Ronaldo. E viva o meu Padim! É assim que hoje o estado do Ceará e particularmente Juazeiro estão celebrando este dia. Boa noite para vocês aí no estúdio, boa noite agora para você de casa que nos acompanha. A sessão solene comemorou os 180 anos de nascimento do Padre Cícero. O santo popular desperta uma forte devoção no Nordeste do Brasil. Uma comitiva de Juazeiro do Norte esteve presente na Câmara dos Deputados para participar da homenagem a Padre Cícero. É um motivo de grande alegria o reconhecimento deste grande homem de Deus. A sessão solene pelos 180 anos de Padre Cícero foi proposta pelo deputado federal José Guimarães. O parlamentar é autor da lei que insere o nome do santo do sertão no livro dos heróis e heroínas da pátria, documento que preserva os nomes de figuras que marcaram a história do Brasil. O deputado também é autor da lei que reconhece a tradição do uso do pau de arara em romarias religiosas como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. A lei foi sancionada pelo presidente Lula em agosto de 2023. O Padre Cícero, ele é uma personalidade que marcou a história do Nordeste brasileiro e do Brasil, pelo que ele fez, pela sua história,
por tudo aquilo que ele representa. Padre Cícero ficou conhecido por ter presenciado um milagre eucarístico em Juazeiro, no Ceará. Ele se tornou uma importante figura política e religiosa no começo do século XX. O sacerdote ajudou a fundar a cidade cearense e, ainda vivo, já atraía romeiros nordestinos que iam até ele em busca de aconselhamentos. Cerca de 2,5 milhões de devotos passam anualmente com romarias que visitam Juazeiro do Norte. Tem sido crescente o número a cada ano e que Juazeiro se tornou um berço de espiritualidade, de vivência da fé a partir dos conselhos que o Padre Cícero tanto transmitiu e orientou. Padre Cícero faleceu em 20 de julho de 1934. As homenagens que ele recebe até hoje mostram como seu legado é valioso para a Igreja. A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação para prender suspeitos de participação em uma quadrilha especializada em furto de celulares. A organização agia em grandes eventos e atuava no Distrito Federal, Goiás e São Paulo. Um exemplo lá do Piauí, da Secretaria de Segurança Pública local, conseguiu reduzir o furto de celulares pela metade com a ajuda da tecnologia. 400 policiais civis do Distrito Federal cumpriram 52 mandados de busca em Goiás, São Paulo e no Distrito Federal. As investigações começaram neste mês e miraram um grupo conhecido como Tropa do Arranca. Os criminosos focavam no furto de celulares em grandes eventos. A Operação Pickpocket é sem dúvida uma das maiores operações relacionadas ao roubo e furto de aparelhos celulares no Distrito Federal, já feita pela Polícia Civil. O furto de celulares é comum em grandes eventos. As vítimas ficam expostas ao guardar o aparelho na roupa, no bolso, nas bolsas e também ao registrar o momento. De acordo com o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, em 2022, mais de 1 milhão de aparelhos foram furtados ou roubados em todo o Brasil. No Piauí, uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública conseguiu reduzir furtos e roubos pela metade e já recuperou mais de 6 mil aparelhos. Em parceria com as operadoras de telefonia, os policiais criaram uma ferramenta que rastreia os smartphones roubados e identifica os novos usuários. Os policiais enviam intimações por mensagens e determinam a entrega voluntária do equipamento. Quando o usuário não responde, o policial atua com um mandado de busca e apreensão. Nós desenvolvemos uma aplicação embarcada de muita tecnologia, que é chamado CellGuard. Ele que faz todo o processo de trabalho, recebe os dados dos telefones subtraídos, faz os filtros, expede automaticamente a intimação e faz o disparo. Só para você ter uma ideia, hoje eu consigo fazer 5 mil intimações em apenas 1 minuto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o programa será integrado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública como política nacional. O Ministério da Fazenda lançou medidas de crédito e renegociação de dívidas para MEIs, microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. O programa Acredita, lançado pelo governo federal, pretende facilitar a obtenção de empréstimos para a abertura ou fortalecimento dos pequenos negócios, oferecendo linhas de crédito a microempreendedores individuais e microempresas. O novo programa também cria o Procred 360, que estabelece condições especiais de taxas e garantias por meio do Fundo Garantidor de Operações para Negócios com faturamento anual limitado a R$ 360 mil por ano. O governo não deu detalhes de como essa linha de crédito funcionará. E não há informações sobre quais bancos devem participar, mas afirmou que separou 500 milhões para investir no novo programa. Também, nesta segunda, o presidente Lula lançou o programa Desenrola Pequenos Negócios, projeto de renegociação de dívidas para pessoas jurídicas. A iniciativa terá descontos parecidos com o Desenrola Brasil, com média de 40% de descontos, podendo chegar
chegar 90%. Será direcionado para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O programa será válido até 31 de dezembro deste ano. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. O Ministério da Saúde confirmou um caso de cólera após 18 anos sem registro da doença no Brasil. Vamos então chamar Sidney Fernandes, que traz mais informações direto da capital paulista. Boa noite, Sidney. Olha, os casos de cólera não eram diagnosticados em nosso país desde 2006. Boa noite, Reinaldo, Mauriceia e a todos que nos assistem. O registro foi feito em Salvador e o paciente não tinha histórico de viagens internacionais, o que significa que a pessoa contraiu a doença na própria cidade. Acompanhe os detalhes na reportagem. Um homem de 60 anos, morador de Salvador, contraiu a cólera em março de 2024. De acordo com o Ministério da Saúde, é o primeiro caso da doença registrado desde 2006 no Brasil, em uma pessoa que não viajou para fora do país. O caso chama a atenção, pois a cólera é uma doença séria e contagiosa. De uma doença potencialmente grave e altamente contagiosa, transmissível num país com baixa condições sanitárias, isso é relevante, inclusive, de notificação mundial. A cólera é uma doença bacteriana que atinge o intestino. Sua transmissão é fecal-oral, de pessoa para pessoa, ou por meio de alimentos e água contaminados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 31 países registraram casos ou surtos de cólera em 2024. Nota do Ministério da Saúde afirma que o caso de cólera no Brasil, identificado na Bahia, é considerado isolado, já que ninguém próximo do paciente teria contraído a doença. Mas o órgão pede que os agentes de saúde tenham atenção aos sintomas característicos, que incluem diarreia intensa, vômitos e desidratação. É uma doença diarreica, só que costuma ter apresentação muito mais grave. Tem pessoas que têm mais de 100 evacuações por dia. A falta de acesso à água potável e as condições inadequadas de saneamento são algumas das principais causas da cólera. Segundo o Instituto Trata Brasil, cerca de 32 milhões de brasileiros não recebem água tratada e 90 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. A prevenção à cólera inclui a lavagem das mãos, principalmente antes da alimentação e após o uso do banheiro, higienização correta dos alimentos e ingestão de água potável. Para este infectologista, melhorar o saneamento básico é parte importante para conter a doença. Nas regiões onde nós temos baixa qualidade sanitária, a água deve ser fervida. A água fervida não transmite. Hoje, um sistema de transporte coletivo movido à eletricidade completa 75 anos de implantação na maior metrópole do país. O trólebus foi incorporado na frota paulistana em 1949. Considerada menos poluente, a frota elétrica ainda passa por grandes desafios para servir à população. Em 1949, surgiram os primeiros ônibus elétricos no Brasil. O objetivo era substituir os antigos bondes. São Paulo foi a cidade pioneira. Hoje possui somente 2 sistemas sendo operados, na capital e na região do ABC Paulista. Então a gente teve uma mudança de orientação nacional, né? Foi uma mudança grande sobre orientação do modal de transporte, né? O Brasil, pós-Segunda Guerra Mundial, entendeu que a indústria automobilística era a forma pela qual o Brasil ia se desenvolver. E aí o sistema de transporte sobre trilhos nas cidades foi recebendo cada vez menos investimento. E foi trocando o bonde pelos ônibus. Especialistas explicam os desafios enfrentados no uso dos veículos elétricos. Quando o ônibus pega um solavanco na rua, alguma coisa assim, ou ele freia muito rápido por algum motivo, às vezes solta
as guias das linhas aéreas. E aí o motorista tem que descer e encaixar as guias de eletricidade de novo nas linhas aéreas. Então você perde um tempo para o trânsito. Segundo a SP Trans, atualmente 340 veículos elétricos circulam pela cidade. Destes, 139 movidos a bateria e 201 por fios aéreos, os chamados trólebus. Em contrapartida, esse ônibus possui os motores mais simples e contribuem com o meio ambiente, pois não emitem gases efeito estufa. O motor elétrico ele é mais eficiente, ele é mais simples de fazer a manutenção e o consumo, digamos, o custeio, né, que é uma coisa importante, inclusive, para a tarifa, né, porque o custo variável, que é um dos componentes do custo do transporte e que reflete diretamente na tarifa, ele depende da energia, do custo da energia. A longo prazo são muito mais economicamente viáveis. Voltamos agora para falar de previsão do tempo, pois a semana vai ser de calor no Sudeste, enquanto os extremos do país seguem com alertas de chuva. Depois do tempo mais fresco da semana passada, onde as pessoas puderam sentir o outono, o calor está de volta à região Sudeste. Amanhã, o dia será ensolarado na capital paulista e a máxima pode chegar aos 31 graus, inclusive não chove. No Sudeste, a predominância é de sol, como você vê nessa região mais clara do mapa, mas pode ter chuva fraca em parte de Minas Gerais e no Espírito Santo. O Norte e Nordeste tem alerta de temporais e vai chover na costa nordestina, entre a Bahia e o estado de Pernambuco. Inclusive, a chuva continua amanhã em Salvador, que está com alerta laranja. Não chove no sudoeste baiano. Os volumes podem ser elevados em estados do norte, mas também ao sul do país. Nos estados do Amazonas, Roraima e Pará, podem ocorrer fortes pancadas de chuva. A chuva pode chegar até aos 40 milímetros no Amazonas. O sistema de baixa pressão, esse sistema que vem do Paraguai, como você vê nessa mancha aqui do satélite, e leva nuvens carregadas ao estado gaúcho, vai trazer uma condição de chuvas intensas no interior do Rio Grande do Sul. Inclusive, essa chuva pode alcançar a região central do Paraná. E a gente encerra falando do interior do país, que vai ter pouca chuva, mas temperaturas elevadas. A terça-feira será de tempo firme em Goiás, Distrito Federal, no sudeste do Mato Grosso e em parte do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, pode ter pancadas de chuva. Os termômetros marcam mínima de 18 graus em Porto Alegre, 23 em Salvador e 32, máxima de 32 no Rio de Janeiro e 34 em Cuiabá. A comunidade Canção Nova recebeu no fim de semana peregrinos de todo o Brasil para a Festa das Tendas. O encontro, organizado pelo Movimento Aliança de Misericórdia, promove a abertura aos dons do Espírito Santo na vida dos fiéis. O cardeal Dom Odilo, arcebispo de São Paulo, presidiu a missa de abertura do encontro e deu início às celebrações dos 25 anos de fundação do movimento. A gente se alegra com a Aliança de Misericórdia e pede, claro, que Deus continue a iluminar, o Espírito Santo assista este grupo, este movimento, que possa realizar bem o seu carisma e a sua missão. Com o tema Ungidos e Consagrados pelo Espírito, a Festa das Tendas foi repleta de animação, pregações e espiritualidade. Nós que não nos abandonamos, não nos entregamos ao Espírito Santo, nós que não deixamos o Espírito Santo agir, nós que sempre ficamos preocupados, agitados, angustiados, e sempre olhamos para o negativo da vida, e não olhamos para as graças, para os milagres. Então é uma festa de contemplar realmente a graça que Deus age, usa e derrama abundantemente. Durante todo o final de semana, a Festa das Tendas ressaltou a importância da ação do Espírito Santo em nosso cotidiano, guiando e capacitando segundo a vontade de Deus. A gente tem que ser misericordioso, ser atingidos pela misericórdia de Deus. E eu quero sair daqui para fazer mais ainda, me doar mais, muito mais. Eu quero estar aberta para Jesus, fazer o que Ele quer de mim. De acordo com o casal, a oração em família é essencial para entender as diferenças e necessidades. Para a gente está sendo uma maravilha, uma bênção, muita unção, cheio do Espírito Santo, tudo maravilhoso. Quem passou pelo evento ficou com a missão: deixar-se conduzir por
por Deus a uma vida nova. A Festa das Tendas é esse, se posso chamar assim com muita ousadia, esse encontro dos miseráveis. O encontro daqueles que unem as suas misérias, porque é só a misericórdia de Deus que poderia agir através de pessoas tão frágeis e limitadas como nós. Membros de diversas comunidades católicas participaram de um retiro em Aracaju nesse domingo. Pregações, missa e partilha das experiências com os trabalhos de evangelização na capital e no interior de Sergipe marcaram o encontro de domingo organizado pela arquidiocese local. O evento na Canção Nova Aracaju contou com missionários e membros de diversas comunidades carismáticas que fazem parte da arquidiocese da capital sergipana. Nós temos hoje em nossa arquidiocese uma evangelização num campo muito vasto, onde todos podem ser atendidos quando são solicitadas as comunidades novas. Com o tema Reavivar o Dom de Deus que há em ti, além de renovar a espiritualidade com o Espírito Santo, o encontro serviu também para a troca de experiência entre as comunidades e seus carismas nas atividades de evangelização. É a experiência da comunhão de carismas, de estarmos juntos com o mesmo propósito, nos abastecermos do Espírito Santo, nos alimentarmos do Espírito Santo, partilharmos a nossa experiência e continuarmos a nossa missão. O Senhor tem tocado os nossos corações como comunidade e realizado essa obra nesse dia. É muito bom estarmos juntos como novas comunidades. Uma experiência maravilhosa, próprio do coração de Deus, né? Que quer reunir e ver a complementariedade dos carismas juntos. A gente percebe o quanto que eles vêm com aquela animação de se preencher de graça, de bênçãos, para que depois também possam transbordar essas graças e essas bênçãos sobre a missão que Deus confia a cada um. Um outro evento já está programado para o mês de maio. Uma grande vigília de Pentecostes pretende reunir diversas paróquias da arquidiocese, a renovação carismática e representantes das novas comunidades. Dois padres salesianos receberam em Roma a ordenação episcopal no último sábado. Um deles é o cardeal Ángel Fernandes Artime, reitor-mor da congregação fundada por Dom Bosco. Autoridades religiosas, civis, membros da congregação salesiana e peregrinos participaram da ordenação episcopal do reitor-mor dos salesianos e do Monsenhor Giordano Pettinotti, presidente da administração do patrimônio da Sé Apostólica. A ordenação foi conferida pelo cardeal Emil Polcherghi, núncio apostólico emérito na Itália e na República de San Marino, que em sua homilia afirmou que a sucessão apostólica é um dos maiores milagres da Igreja. Desde o tempo dos apóstolos, a graça do ministério episcopal sempre passou de um bispo a outro, e esta sucessão ininterrupta continua até hoje. Seguindo o rito, os candidatos fizeram seus compromissos e a ladainha dos santos foi entoada na Basílica. Após o canto em silêncio, houve imposição das mãos. O evangelho foi colocado sob a cabeça dos eleitos, enquanto o celebrante recitava a oração de ordenação. Depois de ungidos, receberam as insígnias episcopais, a mitra, o anel e o báculo. Até o 16 de agosto, com permisso especial que fez o Santo Padre, eu estou a continuar o meu serviço como reitor-mor dos salesianos. Depois, o que sempre disse, porque esta é a minha e única verdade. Depois, toda a disponibilidade para o que o Santo Padre quiser. O cardeal Dom Ángel Fernandes Artime nasceu em 21 de agosto de 1960 na Espanha, foi ordenado sacerdote em 4 de julho de 1987, é o 10º sucessor de Dom Bosco e foi criado cardeal pelo Papa Francisco no consistório de 30 de setembro do ano passado. Canção Nova é a igreja, família salesiana é a igreja, estarmos presentes aqui ainda exercendo o nosso dom Canção Nova dentro da celebração é realmente contar com a graça de Deus e saber que Deus nos chama a exercer o nosso serviço, a exercer a nossa missão aonde quer que a igreja esteja presente. Canção Nova é
para mim, o nosso braço que está no mundo para fazer chegar aos que estão mais longe as miradas, as mensagens, porque forma parte do vosso carisma e de uma parte do carisma salesiano sempre muito pertinho da gente. Para o delegado central do reitor Mor, a escolha do Papa, além de trazer alegria, reforça a missão dos salesianos na igreja. Um chamado a toda a família salesiana a se envolver mais na Igreja Universal. Às vezes podemos ter um pouco da tentação de permanecer fechados. Sabemos que trabalhamos para a igreja, mas podemos ampliar essa visão, crescer nesse sentido. O Carisma Canção Nova comemorou no fim de semana o aniversário da missão na cidade de Lorena, no interior de São Paulo, onde Padre Jonas Habib deu os primeiros passos para a fundação da comunidade. Dona T, como é conhecida, tem sua história ligada à Canção Nova. Estava entre os jovens nos primeiros encontros com o Padre Jonas. Hoje doa seu dom para que mais pessoas ouçam o chamado de Deus. Cada encontro que a gente tem assim é uma renovação, né? É um crescimento, é um recomeço de fé, de caminhada, de vida. A missa de encerramento do Kairós dos 46 anos da Canção Nova Lorena foi celebrada pelo presidente da comunidade. Padre Wagner Ferreira destacou a importância da missão. Nós estamos vivendo como tema formativo Sonhar a Canção Nova com o Padre Jonas, nosso projeto de vida e missão. Meu desejo é que eu seja fiel a esse sonho carismático do Padre Jonas. A minha súplica a Deus na missa de hoje, que é o Domingo do Bom Pastor, é que de fato a Canção Nova, cada membro da Canção Nova seja fiel ao sonho carismático do Padre Jonas, sonho que tem se tornado realidade. A cidade de Lorena marcou o início da comunidade Canção Nova e há 46 anos realiza o sonho do pai fundador, Padre Jonas Habib, de evangelizar e resgatar almas por meio do batismo no Espírito Santo. Aqui é uma cidade jovem, Lorena é uma cidade jovem, temos universidades, temos faculdades e queremos chegar aí, onde esses jovens estão, porque o Padre Jonas começou com jovens. Então, o futuro é justamente isso. Queremos pedir que Deus nos ajude na evangelização e começar pelos jovens. Foi no novo rincão da Casa de Missão que Patrícia também disse sim para uma vida nova. Eu tô com muita sede de Deus, aí desde quando eu fiz o Maranatá, aí eu quero ficar, sabe, mais na presença de Deus, sabe, eu tenho assim, sabe, eu tô com muito, quero ficar muito perto dele, aí tá sendo muito importante para mim esse dia de hoje, né, 46 anos, né, aqui na cidade. Um dia de festa repleto da presença de Deus. Parabéns a todos os missionários e colaboradores nesta obra maravilhosa da Missão Canção Nova em Lorena, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. E em Cachoeira Paulista, o Santuário do Pai das Misericórdias recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de oração, meditação, celebração da Palavra de Deus e também da Eucaristia. Para manter o santuário e todas as demais obras realizadas aqui, a Canção Nova conta com sócios, amigos e benfeitores que ajudam na caminhada de evangelização. Vejam só, nós estamos com 72% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação. Ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. O nascimento de um filho é sempre esperado com alguma ansiedade pelos pais. Quando a chegada acontece antes do tempo, vem carregada de incertezas e distanciamento gerados pela prematuridade. Desde a década de 1970, um método que aproxima pais e filhos durante o período de internação. Desde o início da gestação, Eliane sabia que a filha nasceria prematura. No dia 9 de janeiro, a pequena Aurora chegou ao mundo pesando 580 gramas e medindo 29 centímetros. Aí na hora que eu vi ela tão pequenininha assim, eu falei assim, eu fiquei em choque, porque eu nunca vi uma criança tão pequena, porque a outra que eu perdi era bem maior.
Os 2 primeiros filhos de Daniele também nasceram prematuros, mas não resistiram. Por isso, quando confirmou a nova gestação, já sabia que enfrentaria a prematuridade no nascimento da filha Vitória. Porque eu fui diagnosticada com incompetência íntima-cervical, colo curto, né? Que nasce antes da hora. São considerados prematuros bebês que nascem antes da gestação completar 37 semanas. Todos os anos nascem no Brasil cerca de 340 mil bebês prematuros, o que equivale a 6 prematuros a cada 10 minutos. Há 30 anos, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais utiliza o método canguru como aliado para vencer a prematuridade. Os pilares são aleitamento materno, posição canguru, que é diferente do método, que o método é tudo isso que eu vou falar, a questão do cuidado centrado na família, tá? E a questão da atenção ao ambiente que a criança está. O que é a posição canguru? É um neném de fraldinha, uma mãe sem sutiã, na posição vertical. O contato pele a pele entre os pais e o bebê é parte essencial do método criado na Colômbia e pode acontecer várias vezes ao dia. São vários benefícios, mas o principal é a questão da redução da mortalidade, que os estudos mostram que reduz em 36%, é uma coisa muito impressionante, né? Ajuda na questão da descontaminação de bactérias hospitalares, aumenta o aleitamento materno e ajuda na evolução da criança em termos neuromotores. Para as mães que utilizam o método, a certeza é que cada aconchego dado aos filhos é uma nova força que recebem para vencer a prematuridade. Eu já tinha perdido as esperanças. Então, a partir do momento que eu pude fazer o método canguru, eu senti uma força que veio assim... Não sei de onde, é Deus mesmo que, sabe, que consegue fazer a gente se reerguer. E o método canguru também, né? Foi na hora que eu coloquei ela no colo, eu senti realmente que foi um remédio, que me curou e também curou ela. É o método mais importante para todas as mães fazer, viu? Assista a seguir direto de São Paulo a transmissão da Santa Missa. E às 10 horas, ao vivo, ao programa Revolução Jesus. Boa noite, paz para você. A gente se vê novamente amanhã. Uma ótima noite.